O silêncio de Arthur Lira sobre a ABIN paralela. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu, ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais o espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp, no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET, sempre aos domingos ao 12h45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Segunda-feira, 15 de julho, são agora 5 horas da tarde, e foi revelado, o relatório da Polícia Federal sobre o inquérito que investiga o caso que está sendo chamado de ABIN paralela, mas não era uma ABIN paralela. Era a ABIN sobre o governo Bolsonaro, investigando adversários, figuras da política, inclusive até aliados, E o Arthur Lira, de acordo com esse relatório da Polícia Federal, foi espionado pela Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Jair Bolsonaro. Lira, ele era aliado daquele governo, como é aliado do governo Lula. E por aliado, entenda isso na forma, limites e interesses de Arthur Lira e o grupo que ele comanda, e não por convergência de pautas e temas. Ou seja, chega junto quando convier e, evidentemente, quando houver algum dividendo político. De todo modo, uma das características de Arthur Lira é o de se posicionar sempre quando confrontado e de não levar desaforo para casa. E tem sido muito assim no governo Lula, especialmente nos embates com o ministro Alexandre Padilha ou mesmo com o senador Renan Calheiros. Arthur Lira e Renan Calheiros protagonizaram um dos principais arranca-rabos de políticos nas redes sociais. Até com Felipe Neto, o Arthur Lira não levou desaforo. Arthur Lira acionou o Felipe Neto na justiça porque o influencer chamou ele de excrentíssimo, ou coisa que o valha, numa audiência virtual na Câmara dos Deputados. Mas Arthur Lira está calado sobre o fato de ter sido espionado pela ABIN do governo Bolsonaro, a ABIN do governo Bolsonaro, que foi comandada por Alexandre Ramagem, pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ramagem que, inclusive, grampeou Bolsonaro e seus aparelhos eletrônicos, telemáticos, enfim, deve ter muito mais coisa por vir por aí. Mas voltando, o silêncio de Arthur Lira diante do caso da ABIN tem chamado a atenção. Inclusive rendeu um comentário, enfim, na coluna do Igor Gadelha no Metrópolis. Inclusive porque Lira poderia se vender como alguém independente, que não tem relação direta com a extrema-direita e que sempre fez seu trabalho à frente da Câmara de Deputados, pensando no Brasil, blá, 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 blá. Mas o presidente da Câmara de Deputados preferiu o silêncio, e é em silêncio que se faz a articulação política melhor. Arthur Lira quer eleger seu sucessor da Câmara de Deputados e já aparenta ter conseguido votos dos bolsonaristas na casa. Inclusive tem falas de Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto, enfim, nesse sentido. A sucessão para a presidência da Câmara de Deputados não está tão definida como muitos podem pensar, e Lira precisa que seu escolhido, até esse momento, Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, não somente seja eleito, mas com grande número de votos. Porque, com grande número de votos, Lira buscará se consolidar como porta-voz do Centrão na Câmara de Deputados, mesmo que atuando no chão da casa, ou mesmo se cacifará mais ainda pela força dos votos para tentar ser ministro de Lula ou emplacar outro nome na esplanada dos ministérios. A menina dos olhos do Centrão, de Arthur Lira, é o Ministério da Saúde. Se isso der certo, Lira vem muito forte para a disputa do Senado em 2026, independente até do resultado eleitoral desse ano, especialmente o de Maceió, capital de Alagoas, cuja disputa ele não tem controle sobre a conjuntura.
Tanto é que não conseguiu ainda emplacar o vice do atual prefeito de Maceió, JHC, que é presidente do PL aqui em Alagoas. Ele quer a vice, para ir amarra o atual prefeito de Maceió para a disputa 2026. Eu já comentei várias vezes aqui no canal o porquê dessa importância do Lira ter a vice do João Henrique Carlos, né, do prefeito de Maceió. Em 2026 serão 2 vagas para a disputa e o principal adversário de Lira, em tese, é o senador Renan Calheiros. Mas até isso está sendo resolvido aqui no miudinho. Basicamente, a política alagoana, do ponto de vista de prefeituras, se divide entre prefeitos da base de Renan Calheiros e prefeitos da base de Arthur Lira. Claro que da base de Renan Calheiros você tem aí figuras que têm muita relação com o governador do estado, Paulo Dantas, etc. Enfim, mas grupos guarda-chuva, Renan e Arthur Lira. E é forte o movimento para que a base de um vote no outro. São 2 candidatos ao Senado. Esse, na verdade, é o sonho dourado dos prefeitos, que assim não terão que brigar com um dos gigantes da política local. Eu sou base do Renan, mas aí o segundo voto eu dou para o Arthur Lira. Eu sou base do Lira, o segundo voto eu dou para o Renan. Inclusive, esses caras vão aumentar potencialmente muito a possibilidade de conseguir recursos, emendas, etc., para, inclusive, os 2 anos seguintes das suas gestões, de 26 para 2028. Mas se isso não der certo ou não ocorrer a contento, poderemos ter na disputa para o Senado em Alagoas uma caricatura da polarização nacional. E aí seria interessante para a Lira ter o apoio do eleitorado bolsonarista. E olhe que pelo andar da carruagem do cenário aqui, ele nem precisa que isso se dê de forma maciça, seja um apoio maciço desse eleitorado bolsonarista em torno do nome dele para o Senado. O fato é que Arthur Lira sabe a hora que grita e tenta se impor como um galo e sabe a hora de fingir que o assunto não é com ele, como é o caso da BIM do governo Bolsonaro. Se a vida de Arthur Lira estivesse resolvida no futuro próximo, ele bradaria contra a espionagem. O que não quer dizer que não venha a fazer a qualquer momento daqui para frente. Vai depender do momento político dele, do momento político mais geral, cultura política mais geral, enfim. O Lira sabe jogar esse jogo. Esse silêncio dele tem um motivo. Né? Não é à toa, não é porque ele tá com medo, está com covardia, ou nada que o valha. É porque nesse momento histórico não é interessante falar disso, não é interessante reverberar esse caso de espionagem da BIM. Muito provavelmente ele sabe até mais do que já foi revelado, do que consta relatório, etc., o que acharam dele, todo esse tipo de coisa. Então, ele não vai ficar falando agora, vai deixar as coisas acontecerem. Se, quando a coisa esticar mais e a conjuntura permitir que ele brade, que ele reclame, que ele diga que posturas antidemocráticas, etc., ele fará. Se ele entender que deixa quieto, isso é coisa da Polícia Federal, vai deixar. Depende do quadro político. E como não está resolvido, o futuro próximo do Arthur Lira não está resolvido a contento, não está ali como ele gostaria, ele vai jogando o jogo aqui no miudinho, caladinho, sem enxame, sem alarde, sem gritaria, sem perturbar ninguém, vai ali conversando com um, com o outro, tensiona quando precisa tensionar aqui, afrouxa a corda quando precisa afrouxar ali, e ele vai aqui no canto dele. Quando ele jogou aquela coisa do PL do estupro, ele estava no momento de tensionamento e acenando para a base da extrema-direita na Câmara de Deputados que ele pode ser, sim, um aliado em algumas pautas dos caras. Mas como a reação da sociedade foi muito adversa, ele já recuou, já tirou de pauta, já foi ali, já colocou, aí ele já acena com o governo a questão da reforma tributária, bota para votar rapidamente, adianta, aí joga a bola para o Senado, aí fica cobrando o Senado, pô, a gente aqui votou muito rápido, e no Senado está demorando, etc., está com essa coisa toda, por que está assim, por que está assado, ou seja, ele vai jogando o jogo. Mas não é o feitio do Arthur Lira levar desaforo. E essa coisa da espionagem é um baita de um desaforo. Não deixa de ser um grande de um desaforo que ele tomou. Porque você é o presidente da Câmara de Deputados. Você era aliado do governo anterior. É evidente, a gente não pode negar que em muitos momentos a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional como um todo, mesmo aliada do desgoverno Biruliro, pautou ali, botou alguns freios nos caras.
em alguns rompantes dos caras autoritários, enfim. Foi muita articulação do Congresso que garantiu o auxílio emergencial durante a pandemia. Passou muito pelo Congresso Nacional, muitas das pautas ali, para segurar a onda de destruição desenfreada demais do desgoverno Bolsonaro. Evidente que foram casos, situações em específico. No atacado, como diria o Ricardo Salles, a boiada passou. Girou o governo, porque o Centrão é sempre assim, aí governo sua base, porque ele precisa ter acesso às emendas e cada vez menos para ter acesso às emendas precisa ser base de governos. O parlamento brasileiro, pelo menos desde o pós-golpe de Dilma Rousseff, tem se hipertrofiado de poder a passos muito largos e cada vez mais abocanhando uma fatia significativa do orçamento da União. E é sempre bom a gente ter isso em mente. Daí a importância de elegermos parlamentares, seja para as câmaras municipais, seja para o Congresso Nacional. Os parlamentos estão hipertrofiando de poder. Então, inclusive até essa tese de semipresidencialismo, etc., que é um neologismo para dizer parlamentarismo, ele vai se impondo de fato, mesmo que de direito não, mas vai se impondo na vida real, na relação concreta, objetiva. Então, daí a importância de eleger parlamentares. E aí, como o Arthur Lira, o futuro próximo dele não está resolvido, essa coisa da BIM sinaliza que ele sabe jogar quietinho também, sem muito alarde. Vai ali quieto, no canto, observando, conversando longe dos holofotes. Pelo que a gente sabe dele aqui, Alagoas, ele deve estar, desculpa a expressão, putaço com essa coisa da espionagem. Deve estar rangendo gente, mas é frio. Sabe fazer o jogo frio, jogar frio, quieto. Política é um jogo de xadrez, não é um jogo de dar pancada o tempo todo. E ele está jogando esse jogo, né? Afinal, quem come quieto, come duas vezes, né?